Nós vamos falar agora sobre a outra configuração importantíssima do gestor Bula Web, que são os grupos de produtos. Para você entrar nesse grupo de produto, você clica aqui no botão Cadastros, Grupo de Produtos. Por que eles são importantes, né? A gente vai mostrar aqui, vamos fazer de conta que nós vamos arrumar os grupos de produtos da farmácia. Veja, os grupos de produtos da farmácia. E vamos pegar a matriz primeiro e depois vamos fazer para filial. Veja que ele carregou aqui embaixo. Veja que essa tela ela tem duas divisões. Você tem aqui na parte de cima, você tem o nome da farmácia, o nome do grupo aqui, nome do subgrupo. E uma pergunta seguinte: esse grupo de produtos tem preço de fábrica definido pela CEMED, Anvisa? Sim ou não? Para você responder. E aí vem aqui markup, margem de lucro e depois vem grupo / subgrupo Bula. Bom, vamos entender o que é isso. Eu vou considerar cada um deles. Esse nome grupo e nome subgrupo é o nome do grupo principal e do subgrupo que você tem lá na sua farmácia cadastrado no seu sistema de vendas. Então vamos supor que no seu grupo principal, lá na sua farmácia, você tem escrito assim no grupo principal: os éticos não é medicamento de marca ético, igual no Instituto Bula, aqui no Instituto Bula, ó, é medicamento de prescrição éticos populares especiais. Esse é o grupo principal nosso, para éticos. Às vezes você tem lá linha A no seu sistema. Você não precisa mudar lá no seu sistema para ficar igual o daqui. Você vai fazer o contrário. Você vai pôr o daqui, do gestor Bula daqui, idêntico ao que está lá no seu sistema. Então você vai pôr aqui linha A e subgrupo. Então você vai cadastrar. Só que você vai ligar esse grupo e subgrupo a um grupo e subgrupo padrão Bula já existente. Quer dizer, o mais igual possível com o seu que tem lá na sua farmácia. Quando você fizer isso, você dá salvar. Ele vai vir aqui para baixo, nessa segunda parte da tela aqui. Veja que o sistema, ele já traz automaticamente para essa sua farmácia, quando você cadastra a sua farmácia, ele já traz todos os grupos e subgrupos preenchidos no padrão Bula, inclusive com o markup atual da CEMED, da Câmara Setorial de Medicamentos. O markup, a margem de lucro, ele traz aqui ó, o grupo e o subgrupo padrão Bula. Por quê? Lá na hora de você preencher o DLP manual, e quem já fez isso sabe muito bem que é difícil, porque você tira uma relação na sua farmácia com as vendas por grupo e subgrupo com outro nome que tem lá na sua farmácia. E aí você, quando vai preencher o DLP, você vai ter que preencher os dados, os valores de vendas de cada grupo e subgrupo. Só que aí o sistema normalmente trazia antes no nome do grupo e subgrupo do padrão Bula. E o sistema traz ainda o nome do grupo e subgrupo padrão Bula, tanto para éticos quanto para similares, está vendo aqui? Similares, quanto para genéricos, os grupos e os subgrupos. Tem os genéricos de referência, os genéricos populares consagrados, os genéricos de uso contínuo, os genéricos de uso contínuo de referência, perfumarias, cabelo e pele, higiene pessoal e assim por diante. Então nós temos os grupos padrão Bula. Se você tem dúvida quais são os grupos padrão Bula, veja a nossa apostila. Nós temos uma apostila em PDF aqui do tutorial, que é chamada na seção de Aprenda. Aprenda sobre o gestor Bula, tem uma apostila em PDF. E nessa apostila em PDF, nós temos lá todos os grupos e subgrupos, né? E tem os vídeos sobre a apostila também, que ensina muito bem sobre o grupo e o subgrupo padrão Bula, que até está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a tabelinha, ó, o grupo principal Bula e os subgrupos dele. Depois o grupo 2, que é os similares e o subgrupo dos genéricos, das perfumarias e correlatos, dos manipulados e homeopáticos, que é o grupo 5, e dos serviços farmacêuticos. Isso tudo que você está vendo nessa tabela está cadastrado aqui, ó, de lado aqui. Se você for passando aqui, ele vai trazer o grupo. Essa barrinha aqui indica que do outro lado da barra já é o subgrupo. Então é grupo e subgrupo, certo? Então o que você tem que fazer? O sistema ele já te oferece os grupos padrão Bula
já de origem para você para sua farmácia. O que você tem que fazer? Você tem que olhar cada um deles para ver se está de acordo. Então, de acordo com o quê? Com a sua farmácia. E você pode classificar e organizar eles em ordem também aqui, ó. Classificou, ó, por ordem de nome. Ó, agora eu vou pôr, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro por ordem alfabética, tá vendo? Bom, aí você fala assim, bom, ativo imobilizado da farmácia, eu não tenho isso, eu não quero isso. Então você pode desativar isso aqui. Olha lá, desativar, alterar. Então você desativou. Olha, os ativos não vai aparecer mais aquele ativo lá, ele vai aparecer, ó, ele vai aparecer, mas como desativado. Aí ele até sumiu, tá? Ele até some aqui, ou às vezes ele aparece aqui desativado. Então, eu posso desativar outro aqui, ó, ativo imobilizado, nome do subgrupo ativo. Eu quero alterar e vou, olha lá, a registro atualizado. Ele vai tirando, ou seja, na hora de você preencher o DLP manual, esses grupos que você desativou aqui nem vão aparecer lá mais, tá? Ele nem vai aparecer. Então, aqui, ó, olha eles aqui inativo, tá vendo? Ó? Esses que tiverem inativo, status inativo aqui, nem vai aparecer. Você pode até classificar eles como com status ativo, com status, vamos pôr aqui, ó, olha lá, vai aparecer o inativo primeiro. Aí você quer desativar, você fala, bom, mas esse marca medicamentos de prescrição ativo, receituários hospitalares, eu não uso isso também. Então, desativa, vai desativando. Eles vão ficar aqui embaixo, mas com o status desativados, é a mesma coisa de que você tenha excluído, tá certo? Bom, mas aí tem algum desses aqui, por exemplo, perfumaria e correlato uso infantil. Vamos pegar um aqui qualquer. Medicamento de prescrição, éticos populares especiais, populares consagrados. Vamos supor que você não tem ele cadastrado lá no relatório de vendas da sua farmácia, sai lá com outro nome. Por que ele sai com outro nome no relatório de vendas? Porque você tem esses grupos e subgrupos cadastrados de forma diferente, com outro nome lá dentro do seu software. Então, basta você fazer uma alteração. Você vem no primeiro aqui, ó, clica nesse botãozinho de alterar e você vai pôr lá na sua farmácia, na matriz, vamos supor, olha, estou fazendo a filial, né? Então, vamos pegar aqui, ó, na matriz, vamos supor que ele lá ele não chama, tá vendo? Eu cliquei aqui, ele veio aqui para cima. Ele não chama isso ético. Vamos supor que você dá o nome de linha A. Eu vou pôr linha A porque tem muita gente que põe assim, ó, linha A ético. Ele põe assim o nome do primeiro grupo. E esse subgrupo? Às vezes lá não tem marca populares especiais. Às vezes o seu lá sai assim, ó, tá cadastrado assim, ó, não tarjados. Não tarjado. Ou liberado, ou em branco. Bom, aí vamos supor que tem uma outra situação. Vamos supor que a sua farmácia tem lá, não está escrito subgrupo. Lá está classe, linha, qual outro? Tem outras nomenclaturas. Às vezes está dividido lá, tem um primeiro grupo, que é a classe, tem mais a linha 1, linha 2, depois tem categorias, eles utilizam muito isso, categorias. Bom, o que você vai colocar aqui como subgrupo? Qual dos outros que você vai selecionar para colocar o nome aqui? Você vai colocar aquele nome que aparece na sua listagem de vendas, porque você vai tirar a sua lista de vendas com o nome do grupo e do subgrupo que estiver lá, para colocar o valor de vendas lá no DLP, quando você faz DLP manual. Então, é muito importante que você coloque aqui o nome do subgrupo como sendo o nome que sai lá na lista de vendas da sua farmácia. Então, você pegou a linha A ético com o subgrupo que estiver lá, escrito não tarjado. E aí, vamos dizer que você fala, bom, aí ele pergunta, esse grupo que você tem na sua farmácia, chamado linha A ético, não tarjado, ele tem preço de fábrica definido pela Anvisa CIMED? Você pode pergunta isso para você, você diz que sim. Olha só, aí que vai a importância. Você diz que sim quando você utiliza
o PMC, desconto sobre o PMC, e você também dá desconto sobre o PMC na venda e você pega desconto sobre o preço fábrica. Então, quando você tem essa característica que você sabe quanto que é mais ou menos em percentual o desconto sobre o preço fábrica e na venda você sempre dá desconto em cima do PMC, você responde aqui que sim e deixa o markup da CMED aqui, ó, porque esse produto, esse grupo de produto linha A ético tem preço de fábrica definido pela CMED, sim, cujo markup é o da CMED. Quando você põe o markup da CMED, ele automaticamente já coloca a margem de lucro, que você já sabe o que é a diferença entre markup e margem de lucro, porque isso vem lá do método Bula, né? Aí você dá tab e vai para o grupo. Você tem que ligar agora o nome do grupo da sua farmácia e do subgrupo com o subgrupo do Instituto Bula. Aí você clica aqui. Bom, essa linha A ético não tarjado correlaciona com qual grupo padrão Bula? Com medicamento de marca prescrição ético e populares especiais, medicamento marca populares consagrados. É esse primeiro aqui. Não, mas poderia ser o equivalentes? Não, é os não tarjados, então não é o subgrupo equivalentes padrão Bula, não. Se você olhar aqui, você não pode, por exemplo, ligar esse aqui, linha A ético, com similares, e nem com perfumaria, nem com manipulado. Vou fazer isso, ó, vou ligar linha A ético não tarjado com perfumarias e correlatos, alimentos especiais? Não vou. Então eu vou para o quê? Medicamentos de prescrição éticos populares, medicamentos marcas populares consagrados. Esse. E vou salvar. O que vai acontecer? Aquele grupo padrão Bula vai agora passar a ter o nome do grupo da sua farmácia. Tá vendo? Olha aqui. Vamos pegar aqui. Ele tem que aparecer linha A, né? Vamos classificar isso aqui. Vamos classificar para a gente ver lá se ele apareceu como linha A. Espera aí que eu acho que eu tô na filial. Ó. Isso foi feito da matriz. Então vamos lá. Medicamentos genéricos. Aqui, ó, linha A ético não tarjado e ficou o markup aqui da CMED, porque você respondeu que sim. Você usa o markup oficial da CMED para encontrar o preço máximo ao consumidor e dá desconto em cima dele. Então você trabalha a forma normal de farmácia para esse grupo. Mas vamos supor que, agora eu vou entrar num ponto que muitos fazem, vamos supor que para os medicamentos genéricos, e aqueles genéricos lá de procura espontânea, aqueles genéricos que você tem lá quando a pessoa pede, não é nem da lista de indicação, não. Mas você põe genéricos, lá está escrito de forma diferente o genérico, e também não está escrito o subgrupo desse jeito, ó, medicamentos genéricos procura espontânea. Está lá assim, medicamento genérico comissão 3%, por exemplo. Então, vou ter que fazer uma alteração nisso aqui. E aí você clica aqui, ele vai aqui para cima. Bom, veio lá para a matriz, medicamentos genéricos. Lá está escrito apenas assim, ó, está até em minúsculo. Você escreve igualzinho. Genéricos, está só genérico. O nome do subgrupo está assim, ó. Digamos, estou chutando aqui o que eu vejo em farmácia. Genéricos 3%. 3% é a comissão que você está pagando. 3%. Muitas vezes a pessoa põe isso. E aí eu pergunto para esse dono de farmácia que está sendo cadastrado aqui o grupo de produtos, né? E eu pergunto para ele, você dá um desconto no genérico sobre o PMC? Ele diz, não, eu não uso esse esquema da CMED, não, que pega o preço fábrica e coloca mais o markup da CMED, não, que é aquele markup médio, que já vem aqui, ó, o sistema já traz aqui automático. Se é genérico, ele já traz automático. Eu não faço isso, não. Eu não uso o da CMED, então responda não aqui. E aí você põe aqui qual o markup que você põe para esses genéricos em que é genérico e que o nome do subgrupo é genérico 3%. Você fala, eu jogo nesses genéricos aqui, eu ponho 150% para todos eles. Uns eu ponho 170%, outros eu ponho 180%, outros eu ponho 120%, 140%. Você põe então a média, 150%, ele já vai calcular aqui, ó,
a margem de lucro automática, tá vendo? 150% de markup dá uma margem de lucro sobre o preço de venda de 60%. Se você falar, não, eu acho que eu ponho um pouquinho mais, eu ponho 170%. Dá tab, que ele calcula aqui a margem de lucro. Aí ele vai para o último campo aqui, ó, que é você fazer a ligação desse grupo e esse subgrupo da sua farmácia, esses dois grupos, subgrupo, com o padrão bula. Qual que é o grupo e subgrupo padrão bula que mais se adequa a esses genéricos aqui? É esse genérico. Seria o de perfumaria? Claro que não, não é? É o genérico de procura espontânea. É de indicação farmacêutica? Talvez seria, mas eu acho que para 3% de comissão seria mais o de procura espontânea. Aí você dá salvar. O que vai acontecer? Ele vai trocar o nome desse grupo, medicamentos genéricos. Vamos lá nos medicamentos genéricos. Olha lá, ó. Ele vai trocar esses medicamentos. Opa, eu falei mais lá, mas não achei ele aqui. Peraí. Ele vai trocar o nome desses genéricos, desse medicamento genérico. Ah, não estou achando porque ele veio para a filial. É a matriz. Eu fiz essa alteração, foi na matriz. Então, veja bem. Vamos descer aqui até achar ele. Ele deve estar por aqui. Quer ver? Genéricos. Eu vi, ó, linha A ético. Depois eu coloquei genéricos. Aqui, ó. Ah, não é esse. Aqui, ó. Genérico 3%. E ele fez só uma alteração de dízima. Porque quando eu coloco 170%, para dar uma margem de lucro com duas casas decimais, ele tem que organizar as duas casas decimais finais aqui do markup. O sistema é inteligente, ele já faz esse cálculo matemático para não dar erro depois. Então, ficou o genérico 3% com o markup correto, ligado, desculpa, eu cliquei aqui errado, deixa eu pegar de novo, ligado, que eu queria mostrar, ao grupo e subgrupo padrão bula aqui, ó, tá vendo? E falando que o markup oficial da CIMED não é utilizado e toda vez que chega o genérico, você coloca 170% em cima. Olha só, quando você tirar a lista de vendas para preencher o seu DLP, o que vai acontecer? Na sua lista de vendas vai sair lá, genérico 3%, vendeu no mês tantos R$1.000. Você coloca o quanto que ele vendeu no mês de genérico, que é dessa parte 3%, ele já vai calcular automaticamente o preço de custo, porque ele já sabe o markup que você joga, tá certo? Se bem que lá, nós vamos ver lá no grupo de preenchimento de DFC DLP automático, que ele permite você alterar isso aqui, esse valor aqui lá. Mas ele já traz esse valor aqui, ó, de 169,98% automaticamente para você. Assim fica muito mais fácil o seu preenchimento e mais assertivo. Da mesma forma ocorre nos similares. Vamos supor que você tem lá os similares os BO, né, os bonificados que você faz indicação deles. Por quê? Porque você viu o método bula e você criou uma prateleira de indicação. Só que na sua lista, lá no seu sistema, não sai escrito desse jeito. Medicamentos similares bonifi. Sai de outro jeito. Então, como você vai fazer? Clica aqui em alterar, pega aqui a matriz, e isso eu estou fazendo para a matriz. Você faz a mesma coisa com a filial depois. Então, digamos que lá está escrito só assim, ó. Tem uns que põem assim, ó, PO. Desse jeito, que é o nome do grupo. Tudo bem, põe igual. Não precisa mudar. Nome do subgrupo. É os de indicação. Às vezes está só escrito assim, ó, indicação. Só indicação. BO indicação. Você usa, aí vem a grande pergunta, você usa pegar o preço de fábrica e coloca o markup da Anvisa, que é esse aqui, nos preços de fábrica para achar o PMC e depois dar desconto em cima do PMC? Essa que é a pergunta. Se não, se você responder que não usa esse markup, você vai colocar aqui o valor do markup que você põe. Digamos, eu ponho 200% aqui e deixa aqui como não. Mas se você disser não, eu apesar de ser BO de indicação, eu chego os produtos, eu vendo pelo PMC.
mas dou desconto na hora da compra. E aí você põe sim aqui e aqui no sistema você vai pôr lá, você vai deixar sim, olha aqui, ó, você vai deixar sim, né? E o sistema vai colocar o markup 35.78, que é da CIMED, tá bem? Aí vai ficar sim e 35.78 da CIMED, porque para esse grupo e subgrupo você usa o PMC, né? Você não coloca o chamado markup aleatório e dá salvar. O que é markup aleatório? É quando você, na sua farmácia, você faz o seu próprio markup. Você não preocupa com markup da CIMED. Por exemplo, similares, vamos supor, igual eu mostrei, você pega lá um genérico, um similar, e você coloca o seu próprio markup. Quando você coloca o seu próprio markup, você tem que deixar aqui nesse campo como não. Quando você usa o PMC e dá desconto sobre ele, aí você põe sim e deixa o que vier aqui, o markup vai vir aqui, médio o que vier aqui, porque é o padrão do governo federal, certo? Da Câmara Setorial de Medicamentos. E você tem que ligar o grupo e subgrupo da sua farmácia com o grupo e subgrupo do padrão bula. Vamos fazer um outro aqui? O último aqui, ó, para exemplificar mais ainda. Vamos pegar da matriz ainda, da farmácia matriz. Vamos pegar uma perfumaria agora, que nós não fizemos. Digamos que você pega lá perfumarias, cabelo e pele aqui. Olha só. Vamos supor que a sua perfumaria lá tá assim, ó. Tá só desse jeito aqui, ó. Perfuma desse jeito. E em vez de estar cabelo e pele, você tem um subgrupo lá, uma classe, uma linha, não importa o nome que deu, mas essa classe, essa linha equivale a um subgrupo. E sai no relatório de vendas lá quanto que você vendeu de tinturas. Aí você põe perfuma tinturas, tá assim lá no seu sistema. Põe igualzinho tá no seu sistema. Pergunta: este grupo de produto tem preço de fábrica definido pela CIMED e Anvisa? Claro que não. Perfumaria e tintura não tem. Então é não mesmo, né? Da TAB, ele vai cair aqui com um markup sugerido de 60%. Por quê? Porque isso é a média entre as farmácias que o Instituto Bula vê que perfumaria, toda perfumaria põe em média 60% de markup. Uns põem mais do que 60%, outros põem menos. Nós encontramos essa média. Mas aí você diz, não, para tintura eu não posso pôr essa média. Não, tá louco? Eu ponho 30% só. Umas eu ponho até menos. Bom, então tá certo, 28%. Você põe lá mais aproximado possível da sua realidade. Quando você põe o markup e da TAB, ele calcula a sua margem de lucro sobre o preço de venda. Aí ele vai para o grupo, subgrupo padrão bula. Qual que é o grupo, subgrupo padrão bula que mais se adequa a esse grupo e subgrupo da farmácia? Nesse caso, ele já trouxe perfumarias correlatos e o subgrupo perfumaria cabelo e pele. Cabelo e pele, tintura está dentro de cabelo e pele? Está. Então está certo. Esse grupo aqui se refere a esse grupo da farmácia aqui com esse subgrupo. É o que tem mais lógica. Você não poderia vir aqui e colocar, por exemplo, perfumarias correlatos / correlatos uso contínuo alimentos especiais. Por quê? Fica totalmente errôneo, né? Então você vai pegar perfumaria nem uso infantil. Mas vamos supor que essa tintura fosse de uso infantil, você poderia pôr. Mas nem sei se não tem tintura para uso infantil, né? É só uma colocação aqui esporádica. Mas vamos então. E aqui essa aqui enquadra até melhor do que aquela outra. Olha aqui. Perfumarias e correlatos. Perfumaria de uso contínuo, cabelo e pele. Uso contínuo, cabelo e pele. Tintura de uso contínuo? Por quê? Até porque você põe uma margem, um markup menor nela. A margem é só de 21%. E é cabelo e pele de uso contínuo. Então ele se liga melhor ainda a perfumarias e tinturas do que aquela outra que eu havia falado, que é o cabelo e pele sozinho, sem ser de uso contínuo. Então essa aqui é melhor. Aí você dá salvar, pronto, você fez a ligação correta. Muito bem, você faz isso para todos os grupos e subgrupos da sua farmácia. Escolhendo aqui, fazendo a alteração. Aqueles grupos e subgrupos que vão estar aqui, que você não usa, e que é padrão bula que você não usa,
é melhor você vir aqui, ó, vamos supor, você não usa correlatos com o uso contínuo de alimentos especiais. Isso aqui é padrão bula, você não usa. Então você desabilita, altera, desabilitando. Faz para o próximo, vai lá, faz para cada uma da farmácia. Ele vai carregar, não uso, por exemplo, não uso aqui medicamentos genéricos, digamos, referência Anvisa, porque existe referência, mas genérica. Eu não uso isso. Eu nem tenho esse grupo cadastrado na minha farmácia. Então, desabilita. Tira isso daqui. Sabe por quê? Uma vez que você faz isso, você desabilitou, aí você vai vendo aqui, ó, clicando em status, ele vai trazer para você os ativos primeiro, você clicando de novo, ele vai trazer os inativos. Você vai deixar ativos só os grupos que você tem na sua farmácia, com o nome que você tem na sua farmácia. Sabe por quê? Vai ficar legal demais de você preencher o DLP. O DLP vai aparecer só os grupos da sua farmácia, em ordem alfabética, igualzinho está na sua lista de vendas. Aí você olha lá na sua lista de venda e digita na frente de cada grupo o total vendido no mês. Pronto. Por isso que você leva um tempinho aqui para fazer, mas depois fica muito mais fácil para você preencher o DLP manual, quando você usa o método manual, ok? É isso que eu tinha para falar de grupo, espero que vocês tenham entendido, e tudo isso também está na apostila do tutorial Aprenda. É um tutorial, é a parte desse aqui. Tem lá Aprenda, e tem os vídeos do Aprenda, que é a aula, e também, não mostra no sistema não, mostra direto na apostila. E tem a apostila em PDF para você ler, e lá tem a tabela de grupos e subgrupos padrão bula, certo? Até o próximo vídeo, que nós vamos falar de outra configuração importante para você fazer antes de começar o uso do sistema. Até lá então, até no próximo vídeo.